Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série aqui do canal Igreja Luterana de Interlagos, a Bíblia ao longo do ano. Estamos aí com o dia 21 de janeiro, domingo, e com os capítulos 21 a 24 de Gênesis. Vamos juntos, vamos dar prosseguimento a essa nossa bela jornada pela Palavra de Deus. E como sempre iniciamos com um breve resumo dos capítulos. Gênesis, capítulo 21. Após quase 10 capítulos e 25 anos, eis que a promessa se cumpre. Eis que Sara, com cerca de 90 anos, e Abraão, com 100 anos, se tornam pais. Deus deu motivos para eles sorrirem. Isaac, o nome Isaac soa como aquele que ri. No entanto, os pecados cometidos no passado cobram também o seu preço. E aí nós percebemos na sequência do relato de Gênesis 21 como que isto ocorre. Sara não suporta que Ismael zombe de seu filho e fala para Abraão mandar Agar e Ismael embora. Deus, contudo, não permite que Agar e Ismael morram no deserto e promete que Ismael também será a origem de uma grande nação. Na sequência do capítulo 21, Abraão faz uma aliança com Abimeleque, em um local que vem a se chamar Berseba, que significa Poço do Juramento. Berseba será uma cidade importante na história de Israel. E então chegamos em Gênesis 22, um capítulo para lá de polêmico, e até mesmo de difícil de gestão. Temos diante de nós o drama de Abraão, que não termina com o nascimento de Isaac, porque Deus o coloca diante de uma dura prova. Deus ordena que Abraão leve o seu filho, o seu único filho, para ser sacrificado no Monte Moriá. Abraão tinha todos os motivos do mundo para dizer não a Deus. Mas ele não faz isso. Diante deste dificílimo teste, Abraão faz tudo o que o Senhor ordena. E quando está prestes a sacrificar o seu filho, o seu único filho, pelo menos da parte de Sara, Abraão ouve uma voz do céu que diz: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Após oferecer um carneiro que estava preso em arbustos, Abraão recebe bênçãos multiplicadas de Deus. Por fim, o capítulo 22 é concluído com uma genealogia de Naor, que resultará no nome de Rebeca, aquela que viria a se tornar a esposa de Isaac. Chegamos então no capítulo 23, onde temos a morte de Sara. Sara viveu cerca de 37 anos com seu filho, tendo em vista que ela morreu com 127 anos. Abraão lamenta a morte de Sara e vai em busca de um terreno para sepultá-la. Ele encontra o local ideal, a caverna de Macpela, que se torna o jazigo da família, por assim dizer. E Abraão faz questão de pesar a prata e pagar aos proprietários pelo valor exato do terreno. E finalmente chegamos no último capítulo do dia, Gênesis 24.
Gênesis 24 é o maior capítulo de Gênesis. Nele temos o relato do casamento de Isaac e Rebeca, que é totalmente conduzido por Deus. O casamento, no entanto, não possui uma festa ou cerimônia. O que se percebe nitidamente é a mão de Deus unindo Isaac e Rebeca. Este é o breve resumo dos capítulos 21 a 24 de Gênesis. Vamos às questões e dúvidas que podem surgir nestes capítulos? Primeira delas, como Sara teria amamentado aos 90 anos? Talvez seja uma dúvida que você tenha tido. Será que uma mulher de 90 anos poderia ter leite? Claro que nós não vemos isso acontecer hoje. Nenhuma mulher de 90 anos amamenta, engravida, gera uma vida. Mas hoje nós também já chegamos a certos extremos. Mulheres de 50 e, pasmem, até mesmo de 60 anos têm ficado grávidas. E sim, essas mulheres, elas podem ter uma certa dificuldade a mais, até mesmo na amamentação, mas muitas vezes elas possuem leite. O que nós podemos compreender é que Sara, ela tinha um corpo muito mais saudável do que as mulheres de 90 anos de hoje. Até pelas questões que nós já falamos nos capítulos anteriores. Os alimentos possivelmente eram melhores, mais saudáveis. As pessoas tinham uma qualidade de vida inferior em alguns aspectos, mas superior em outros. Por isso, podemos compreender que sim, Sara muito provavelmente amamentou Isaac. Questão 2. Por que aparentemente até Deus se dobra à vontade de Sara e permite que Agar e Ismael saiam do acampamento de Abraão? Então, como que acontece, né? Agar vai sair do acampamento 2 vezes, né? Primeira vez por vontade própria. Quando começa a ter um certo entrevero, ela está grávida e tal. E um anjo do Senhor aparece para Agar e ela retorna ao acampamento. Na segunda oportunidade, ocorre porque parece que começa a ter um certo problema entre Ismael e Isaac. Ismael é mais velho. E aí surge uma certa rivalidade. E Sara fala para Abraão despachar Agar e Ismael. E Abraão fica numa sinuca de bico. Mas Deus aparece a Abraão, se manifesta a Abraão de alguma maneira, e fala para ele cumprir a vontade de Sara. Por isso a questão, aparentemente até Deus se dobra à vontade de Sara. Mas na realidade, percebemos que Deus não abandonou Agar e nem Ismael em nenhum momento. E sim, de Ismael vem uma grande nação também. Os ismaelitas, talvez hoje os árabes. É interessante como há essa rixa, há esse conflito desde o início entre árabes e israelitas. Por que tantas coisas em Gênesis ocorrem diante de um poço? É a questão 3. Aqui, basicamente, é uma questão de geografia. Claro que não havia água encanada, como existe hoje, e as pessoas estavam muitas vezes vivendo em climas áridos, desérticos, como o que ocorria lá nos tempos bíblicos, normalmente nas áreas em que o povo de Deus estava. Por isso, os poços eram pontos de encontro e eram muito importantes. Daí, então, o encontro que ocorre entre Abraão e Abimeleque, lá eles vão travar um acordo. Um encontro que vai ocorrer entre o servo de Abraão e Rebeca. Um encontro depois que vai ocorrer entre Jacó e Raquel. Portanto, o poço é um local muito habitado, onde tudo acontece, especialmente no livro de Gênesis. Questão 4.
Por que Deus faz uma prova tão difícil a Abraão? Estaria Deus nos tratando como meros fantoches? Essa é uma questão tanto quanto pesada para um capítulo, um tanto quanto pesado para um episódio que muitos não compreendem. Se Abraão acreditou em Deus durante longos 25 anos, se ele venceu tantas batalhas, se Deus esteve com ele, por que falar que vai matar o seu filho, o seu único filho da parte de Sara? Aquele que viria a ser o seu grande descendente. Deus estava testando Abraão, mas por que um teste assim tão difícil? Na verdade, Gênesis 22 é um prenúncio do que viria. Deus testou Abraão, mas ele não exigiu, no final das contas, que Abraão matasse o seu único filho. Por outro lado, Deus sacrificou o seu único filho, a fim de que Abraão, de que Isaque, de que Sara, Agar, Ismael, você e eu, e todo mundo tivesse salvação. Portanto, Gênesis não deixa de trazer um componente de sacrifício do Messias aí no capítulo 22. E vejam, enquanto Isaque é preservado, no lugar dele vai um carneiro, um cordeiro é sacrificado. É exatamente isso que acontece conosco. Em nosso lugar era para nós sermos sacrificados, mas em nosso lugar, quem é sacrificado? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Questão 5. Por que há tantos relacionamentos entre familiares em Gênesis com a anuência de Deus? Abraão e Sara, que são irmãos, Isaque e Rebeca, que são aí primos. Por que isso deixou de ter a aprovação de Deus? Claro que precisamos sempre lembrar, Abraão e Sara não eram irmãos totalmente de pai e mãe, apenas da parte de pai, mas eles eram irmãos. Isaque e Rebeca, familiares, parentes, primos. O que nós percebemos era uma questão de necessidade temporal, até porque as outras pessoas que existiam ao redor não eram pessoas que tinham um relacionamento com Deus. Os poucos que têm já são pessoas pecadoras, difíceis, com relacionamento difícil com Deus. E estender esses relacionamentos para pessoas ainda mais distantes poderia, quem sabe, representar um risco para a caminhada de fé. Não somente das pessoas envolvidas nestes relacionamentos, mas até mesmo para a posteridade delas. Questão 6. Por que Abraão faz seu servo jurar, colocando a mão por debaixo de sua coxa? Essa é uma questão tanto quanto complexa. O que nós percebemos é que a palavra coxa, yerer, ela é a mesma palavra utilizada quando Jacó luta com um anjo, nós veremos na sequência, e teve o nervo de sua coxa deslocado. Mas existe uma certa suposição que diz o seguinte: colocar a mão sobre a coxa era uma forma usada para juramento, e de acordo com o idioma bíblico, as crianças saíam da coxa do pai. E nós percebemos que esse termo coxa seria um eufemismo para o órgão procriador. Portanto, quem fazia o juramento teria que colocar a mão na virilha, ou até mesmo nas regiões próximas aos genitais do homem com quem ele fazia aliança. Então aí é uma questão cultural, né? Não interpretem mal tudo isso, mas não deixa de ser bem curioso e, claro, bem distante da nossa cultura. Hoje, dificilmente um homem vai tocar na coxa, nesse sentido aí, de outro homem, porque isso vai pegar mal, né? Mas na época era uma outra questão, não existia a conotação que tem hoje. Questão 7.
Por que naquele tempo não havia festa ou cerimônia de casamento? Porque no capítulo 24, quando nós lemos a respeito do casamento entre Isaac e Rebeca, nós percebemos como que os dois se encontraram, e no dia que eles se encontraram, eles, de certo modo, como se diz, coabitaram, tiveram relações. E muitos se utilizam deste texto até mesmo para defender uma união, uma moradia sem casamento. Como que é isso? É óbvio que nos tempos antigos não tínhamos cartórios e o reconhecimento de um casamento era realizado de outras formas. Porém, não era algo bagunçado como alguns pensam. Não era apenas se juntar e o casal já estaria casado. Pelo contrário, era um compromisso bastante rígido. Tanto que Abraão, quando ele vai falar com o seu servo para ir em busca de uma noiva, de uma esposa para o seu filho, ele faz este servo jurar pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscaria mulher para seu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais ele estava vivendo. Mas ele iria à terra de Abraão e buscaria entre os parentes uma mulher para seu filho Isaque. Agora, uma questão que ainda fica, a questão 8, será que a família de Abraão, vivendo tão distante, também era temente a Deus? De certo modo, nós veremos na sequência, nos relatos, que não era bem assim, né? Eles não eram tementes a Deus. Então, como que Deus permite que Abraão faça isso, busque uma esposa para Isaque na sua família, mesmo eles não sendo tementes a ele, a Deus? Percebemos que talvez essa fosse um costume temporal, né? Um costume da época. Casar um filho com uma prima. E assim a família continuava muito unida. Tinha também questões de herança. Para quem ia ficar terras, para quem ia ficar animais, para quem ia ficar os bens, e ficaria tudo em família, de certo modo, dessa forma. Questão 9. Rebeca teve opção ou não no casamento com Isaque? Porque a princípio percebemos que a família de Rebeca vai perguntar a ela, mas você realmente quer ir com este homem? Porque o servo de Abraão dá uma acelerada lá, eu já quero ir agora, ela pode ir comigo? E a família de Rebeca não diz nem que sim e nem que não. Pergunta a ela, você quer ir com este homem? E Rebeca vai responder positivamente. Mas será que as mulheres tinham escolha? É muito provável que não, né? Porque os casamentos eram arranjados. Até bem pouco tempo, podemos dizer que a maioria dos casamentos no mundo e nas culturas ao redor do globo terrestre, os casamentos eram assim, até hoje, em alguns países, em algumas culturas. Mas, pelo que nós percebemos, ao menos Rebeca teria a opção de ir mais tarde ali. E a última questão do estudo de hoje, a questão 10, por que será que o servo de Abraão tinha pressa em retornar com Rebeca? Os familiares ali de Rebeca vão tentar convencer o servo de Abraão, não, fica mais uns dias aí, fica com a gente. E aí ele diz, não, eu preciso retornar o quanto antes, e eu preciso retornar com Rebeca, a fim de que Isaque se case com ela. Nós percebemos que muito provavelmente este servo ele queria ter o seu dever cumprido, né? Ele queria sentir essa sensação. Talvez ele estivesse também preocupado com os perigos de uma viagem na época e que, de fato, ele sabia que era algo urgente que Isaque se casasse. Essas as questões e dúvidas, as respostas para questões e dúvidas que podem surgir. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, não deixe de escrever aqui mesmo no YouTube, ou depois me enviar no privado.
Por último, aspectos teológicos de Gênesis 21, 22, 23 e 24. Na sessão de hoje, o que mais se destaca teologicamente, sem dúvida alguma, é o capítulo 22. Num primeiro momento, podemos ficar estarrecidos com a exigência de Deus a Abraão. Como após 25 anos de uma longa espera, Deus exige que ele leve seu único filho para ser sacrificado. No entanto, o que Deus faz aqui não é apenas um teste de fé. Além disso, Deus demonstra que seria muito difícil conceber a ideia de sacrificar o próprio filho. Mas que é exatamente isso que ocorre em nossa salvação. Deus envia o seu único filho para cumprir a lei em nosso lugar e morrer em nosso lugar. O próprio Pai envia seu único filho como um cordeiro para o matadouro. Mas se não fosse isso, não teríamos salvação. O casamento entre Isaac e Rebeca também merece destaque, não apenas pela continuidade da história dos patriarcas, que passa então pela transição a Abraão e Isaac, mas também pela condução de Deus no encontro entre os dois. No casamento é apenas isso que é necessário: a bênção e condução de Deus. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para a sua fé, para a sua caminhada cristã. Continue seguindo o nosso canal. Se você não viu os capítulos anteriores, por favor, veja, continue conosco. É sempre um prazer ter você em nossa companhia. E até amanhã, onde teremos o nosso próximo vídeo com os capítulos 25, 26, 27 e 28. Não deixe também de fazer as leituras, pois se você fizer as leituras, seguramente que este projeto será muito mais proveitoso para você. Valeu, até a próxima!